Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa a aula que a gente começou, aliás, demos continuidade semana passada. E hoje nós voltamos aqui com esse assunto sobre dança. Nós paramos falando sobre tipos de dança e eu deixei um finalzinho aí falando sobre a minha opinião sobre algumas danças quando se diz respeito à criança dançar, tá bom? Cada um tem a sua opinião e eu, enquanto professor, como seu professor, vou falar a minha opinião sobre alguns tipos de dança, o que é apropriado ou não para a criança, tá bom? Essa é a minha opinião, baseada nas experiências que eu tenho vivido, que eu tenho escutado e que eu tenho visto, tá bom? Então, a primeira pergunta é: a criança deve dançar qualquer tipo de música? Qualquer que seja? Ela deve dançar qualquer tipo de dança? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é: qualquer espaço é adequado para a criança dançar? Ou seja, ela pode dançar em qualquer lugar, independente de quem esteja no lugar, de onde seja o lugar? Quais tipos de vestimenta que a criança deve usar? Quais que devem ser os seus fãs, né? Já que muitas crianças têm fãs em relação à música, à dança. Quais que são adequados para a criança, quais que os que não são, tá bom? Vamos falar sobre tudo isso aí depois desse pequeno vídeo que a gente vai ver agora. Não é tão pequeno, mas eu acho que é necessário que a gente veja isso aí, porque foi uma das maiores polêmicas do ano, acho que 2017, eu acho, não lembro o ano, mas que se estende até hoje, tá bom? Ainda divide opiniões sobre essa polêmica dessa pessoa que nós colocaremos agora. Se você não conseguir ver o vídeo, clica no primeiro link abaixo, assiste e depois volta para a nossa aula, tá bom? Então vamos assistir para a gente conversar um pouquinho depois sobre esse vídeo? Vamos lá? Então, para a história da MC Melody. Essa história parece estar longe de chegar ao fim, porque agora a mãe da Melody resolveu falar e a Keila foi atrás para apurar essa história toda. O que tem atrás disso? E virou uma história de família agora, né? Ixi. Que envolveu todo mundo, mãe, pai, irmão. Encrenca? Encrenca mesmo, ó. A Glória Severino, que é mãe da Melody, deu uma entrevista para um jornal do Rio, falando que sempre foi contra a sensualização das duas filhas. A Melody, que tem 11 anos, e a Angel, Bella Angel, que também é cantora e tem 14 anos. Ela culpa, a mãe culpa o marido. A esposa? A esposa. O marido não. é meio que empresário das filhas, né? Quem cuida da carreira. O Tiago Abreu, que é o pai das meninas, diz que é ele que incentiva as meninas a adotarem esse estilo mais sensual, mais sexy, que ela sempre foi contra. Ela fala assim, as meninas colocam roupa curta. Eu falo, não vamos colocar. E meu marido fala, deixa elas. Então, é uma confusão que vem dentro de casa. Olha essa foto. Então, a Melody só tem 11 anos vestida dessa maneira. É por isso toda essa polêmica em torno da menina. E os pais da Melody, que são casadas há 16 anos, parece que já estão se separando. Não por conta disso. A mulher diz que ele tem um relacionamento extraconjugal e que aí eles estão se separando, mas ela quer ficar com a guarda das meninas. Ela diz que quando ela ficar com a guarda das meninas, quem vai cuidar da carreira das meninas é ela. Entendeu? Que ela pretende supervisionar isso de pertinho, porque ela não acha certo esse enfoque que ele está dando na carreira das filhas. São tão novinhas, se vestindo dessa maneira. Deu toda aquela confusão, lembra, nas redes sociais. Então a gente já pode parar por aqui um pouquinho, depois a gente continua. Já para falar até onde a gente já viu. Bom, quero frisar mais uma vez, pessoal, turminha, que essa é a minha opinião. Tá bom? Falando da minha opinião e o que eu acho. Respeito a opinião de cada um de vocês, dos seus pais, porque eu já ouvi da boca de alguns pais, alunos meus, que tudo bem, que admira a Melody, que vê como um trabalho, que o pai dela tá certo e que a vida dele que segue, cada um tem a sua opinião. E já ouvi de crianças que também admiram, até imitam e têm o apoio de seus pais. Então, vou falar do que eu acho, tá bom? Eu tenho que ensinar aquilo que eu acho que é melhor.
Não que eu seja o dono da razão, mas o que a gente vê até, a opinião de vários famosos mesmo, a opinião até desses repórteres que estão aí, né, desse programa, essa polêmica sobre a garota Melody. Essa manchete, ela está aparecendo aqui para mim, foi em 2019, janeiro de 2019. Então ela estaria com 11 anos aí, eu não sei quantos anos que ela tem hoje, já fez os 12 ou não sei. Mas o fato é que esse vídeo não é o único que você vai encontrar aqui na internet, e essa não é a única polêmica que se tem nas redes sociais. Nós que somos da área de arte, que vemos sobre música, sobre dança, sobre essas coisas, sobre artistas, nós acompanhamos algumas coisas também. E a carreira dessa menina foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no ano em que gerou essa polêmica. Não pelo fato de admirar, de verdade mesmo eu não admiro a carreira dela, não estou falando de talento, talvez ela seja uma boa dançarina, eu não lembro de ter escutado alguma música dela para ver questão de voz, de entonação, essa coisa toda, de melodia, de letra. Eu sou sincero a falar que eu não conheço nada das músicas dela, porque eu só tenho acompanhado as polêmicas. E eu lembro que na época que o pai dela colocou ela para fazer essas músicas, teve bastante polêmicas mesmo pessoas no meio do mundo artístico criticaram, como até hoje ainda criticam. Vários, se você procurar, tem vários. Porque o que se debatia na época, o que as pessoas reclamavam era da sensualidade de uma garota, de uma criança. Ela tinha, né, eu não sei quantos anos que ela tem agora, como eu falei, mas creio que ela não é uma adolescente, ela está entrando agora, ou talvez saindo da pré-adolescência. Ela é uma criança. Talvez sim, talvez não, mas quem sabe amanhã ela venha se arrepender dessa sensualidade toda que foi colocada nas músicas, nas roupas dela, essa polêmica toda. Com certeza isso aí gerou um peso, né, no psicológico dela, da família. Mas aí vem a questão da fama também, do dinheiro e algumas coisas que a gente escuta aqui que eu considero absurdas, né? Dois lados opostos. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra em relação à carreira. O pai acha completamente normal que ela dance, que ela se exiba, que ela canta as músicas que ela canta. Eu não sei se ela seguiu a carreira de funk ou de rap, sinceramente eu não sei. Mas ele achava pelo menos, não sei nem agora como é, comum que ela se vestisse desse jeito, assim como passou na reportagem. E a mãe não. Aí a grande pergunta que fica aqui como que seria essa família? Eu considero como desestruturada. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Não se chega a um senso comum. Na minha opinião, o pai vê dinheiro, né? E a mãe aparentemente vê a questão mais família. Mas a gente já vê aqui que a família está se desestruturando, está se desfazendo, porque o pai já trai a mãe. Tá bom? Então a gente tem essa frustração. E aí ela quer, aqui pelo menos esse tempo aqui, né, da manchete, ela queria se separar e assumir a guarda das filhas, assumir também a carreira delas e, segundo a reportagem, ela iria fazer diferente, ela não iria deixar ela vestir esses tipos de roupa, né? Mas o pai, como empresário, falava que sim, tá bom? Vamos continuar vendo o vídeo, tá bom? Das duas filhas, a Melody, que tem 11 anos, e a Angel, Bella Angel, que também é cantora e tem 14 anos. Ela culpa a mãe, culpa o marido. A esposa? A esposa. O marido é meio que empresário das filhas, né? Quem cuida da carreira. O Thiago Abreu, que é o pai das meninas, diz que é ele que incentiva as meninas a adotarem esse estilo mais sensual, mais sexy, que ela sempre foi contra. Ela fala assim, as meninas colocam roupa curta. Eu falo, não vamos colocar. E meu marido fala, deixa elas. Então, é uma confusão que vem dentro de casa. Olha essa foto. Então, a Melody só tem 11 anos, vestida dessa maneira. É por isso toda essa polêmica em torno da menina. E os pais da Melody, que são casados há 16 anos, parece que já estão se separando.
Não por conta disso. A mulher diz que ele tem um relacionamento extraconjugal e que aí eles estão se separando, mas ela quer ficar com a guarda das meninas. Ela diz que quando ela ficar com a guarda das meninas, quem vai cuidar da carreira das meninas é ela. Entendeu? Que ela pretende supervisionar isso de pertinho, porque ela não acha certo esse enfoque que ele está dando na carreira das filhas, são tão novinhas, se vestindo dessa maneira. Deu toda aquela confusão, lembra, nas redes sociais. Então, eu ia falar sobre isso, Keila, porque nas redes sociais, no dia que eu dei uma olhada lá, algumas fotos já haviam sido excluídas. Então, o pai da Melody aceitou, aí tem um youtuber famoso que se meteu na história e falou, olha, não, você não pode fazer isso com as suas filhas, tal. Aí ofereceu até ajuda psicológica para as meninas, tal. E o pai da Melody aceitou, tanto que o Instagram da Melody já desapareceu, já apagou, já foi excluído, quer dizer, não tem mais essas fotos, e ela tinha muito seguidor, hein? Mais de 1 milhão de seguidores. Você sabe o que eu acho? Minha opinião aqui. Dá um basta nessa história, tira a menina de cena, coloca ela para estudar, fala, filha, vem cá. Vai aperfeiçoar, você quer ser cantora? Vai aperfeiçoar o seu estudo, vai aprender mais sobre música, vai estudar, vai fazer as coisas na escola direitinho, deixa esse zoom, essa imagem dela dar uma... A mãe fala, né, que ela se sente chantageada, porque as meninas falam pra ela, olha, você fica falando pra gente não fazer isso, a nossa carreira vai acabar e a culpa é sua. E a mãe fica ali, né, pressionada, não sabe direito o que fazer, e ela culpa o pai, ela diz que a culpa das meninas estarem assim é o pai. Lombardi, você tá muito quieto, Lombardi. Não, eu tô com... Então, né, viu como que é a polêmica, uma das últimas que eu cheguei a ver, a polêmica, mas tiveram várias outras. Esse youtuber famoso que eles falaram aí, eu acho que foi, se eu não me engano, foi o dos irmãos Neto, eu troco o nome deles, aquele que não é o que faz conteúdo para criança. Na verdade, ele faz os conteúdos meio que nem para criança é, mas mesmo assim ele discordou. Ele não concordava com essa postura do pai das crianças. O Lucas Neto, Felipe Neto, uma coisa assim. Eu acho que pelo menos um dos que eu vi na época que foi contra foi ele. E ele se manifestou contra isso aí. E o fato é que as crianças, as duas, já estavam tão vidradas, tão focadas na fama, que elas falavam para a mãe, olha, se a nossa carreira acabar, você vai ser a culpada. E a mãe ficava naquela, né, com medo de frustrar as filhas. Bom, mas essa aula, professor, é para estar falando da Melody? Não, não é. Eu só estou usando o exemplo da Melody, que é um dos exemplos mais evidentes, um dos exemplos que mais chamou a atenção de nós brasileiros, tá? Desde quando aconteceu isso. Essas várias polêmicas. Para quem não acompanhou o tempo, para você que é criancinha ainda, não sabe, essa menina, como eu falei no início, ela foi colocada muito cedo para dançar músicas de funk e essas outras músicas que na verdade nem são para adulto. Essas músicas, tem músicas que são tão indecentes, são tão impróprias, são tão feias, para vocês entenderem assim, na forma mais clara, que não deveria ser dançado por crianças. Elas não deveriam ser cantadas, nem muito menos dançadas por crianças. Alguns de vocês, algumas crianças, principalmente as meninas, às vezes, gostam de algumas cantoras que vocês admiram, acham bonito, e são cantoras que não fazem conteúdo para criança, elas não fazem música e nem danças para crianças, elas fazem para adultos. Foi o caso da Melody. A Melody, ela tinha como principal fã dela, e foi em quem ela se inspirou no seu estilo de música, no seu estilo de roupa e no seu estilo de dança, foi na Anitta. E a Anitta não é uma cantora para criança, não é uma cantora para criança. As suas músicas, as suas roupas e a sua dança, o seu conteúdo, a letra das músicas também não são feitos para crianças. Porém, alguns pais concordam, é a opinião de cada um. Na minha casa, não entra. Na minha casa não se escuta a Anitta, e não só a Anitta. Tem outras várias aí, Ludmilla,
a Todinho, tem a... eu não sei o nome direito dessas cantoras, mas tem várias que tem o mesmo estilo de Anitta, que na verdade não tem nada a ver com conteúdo para criança. Essa é a realidade. Só que às vezes você assiste, você dança, e às vezes até alguns pais acham bonito, aplaudem, alguns adultos, e estão fazendo a coisa errada. Gente, mais uma vez, essa é a minha opinião. Se tem algum pai aí que está assistindo e discorda de mim, tem todo o direito de falar para o seu filho aí, olha, o professor está totalmente errado, ele está equivocado, ele é quadrado, ele é muito conservador, ele vai cuidar da filha dele, tá bom? Mas eu tenho, na minha obrigação enquanto professor, minha obrigação é te orientar. Nós já conversamos sobre músicas em sala de aula, quais músicas crianças deveriam cantar, quais músicas crianças não deveriam cantar, nem muito menos ouvir. Tá? Essa é a minha opinião. Então, na minha casa não entra, tá bom? Só retomando o que eu estava falando lá atrás. E essas cantoras que nós citamos, elas não são para crianças. Pelo amor de Deus, não escutem essas cantoras, porque não vão acrescentar nada na vida de vocês. Beleza? Pronto. Agora vamos falar sobre um outro ponto, que é a questão, aqueles pontinhos lá que eu coloquei, né? Quais músicas que as crianças podem dançar na frente de todo mundo? Tá? Aqui está o que encontrei na web. Qual música a criança pode dançar na frente de qualquer adulto? Olha, é uma preocupação que eu tenho com a minha filha e com os meus alunos, com as minhas aluninhas, com os meninos também, é esse tipo de coisa. Eu não estou querendo ser preconceituoso, mas eu sei que se eu chegar e falar assim, pessoal, todo mundo vai ficar livre para dançar. Vai sair alguém dançando funk, e o funk não é música para criança, tá bom? Eu acho que os seus pais, os seus avós também concordam comigo. Se não concordar, também é um direito e uma opinião deles, mas o funk não é música para criança. Está longe, muito longe das letras do funk, das danças, das roupas que as meninas vestem, ser coisa para criança. Não é, definitivamente não é. Mas tem criança que dança. E um outro problema é que dança na frente de alguns adultos. E quando crianças dançam na frente de alguns adultos com roupas curtinhas, é errado. Tá? Isso tem muitos homens maus, mulheres também mal intencionadas, que podem ficar olhando você dançando esse tipo de dança e ficar com pensamentos maus. Tá? Por isso que não é indicado para criança brincar. É muito complicado. Já falando das frustrações, né? Daqui a pouco eu coloco um pouquinho sobre a frustração que a própria Melody teve da Anitta, se decepcionou com a Anitta. Tá? Então, tipos de roupa. Quais roupas adequadas são para dança? Olha, eu acho que isso aí é uma... Quem tem que ver isso aí são os seus pais. A minha filha não dança com roupa curta. Ela dança aqui em casa para a minha esposa, eu e o meu filho assistir. Dança quando tem uma turminha aqui, amiga nossa, um casal amigo nosso vem com os filhos. Mas são danças completamente saudáveis. Danças mesmo da internet, mas são saudáveis. Tá? Às vezes a gente brinca, dança todo mundo junto, mas bem vestida, música sem sensualidade, música sem conteúdo para adulto, músicas que podem ser ouvidas, escutadas e cantadas por qualquer criança e adulto, e assim vai. Nós selecionamos. Sabe por quê? Porque ela é uma criança. Você que está assistindo, você é uma criança. Cada coisa no seu tempo. Pergunta para os seus pais se quando você nasceu, ele te dava feijão. Se você tem um irmãozinho, uma irmãzinha, um sobrinho, não sei, um bebezinho na família, você já viu os pais darem feijão para ele? Não, eles tomam leite. Aos poucos, ele vai tomando leite materno, depois o leite da vaca, e depois vai começando a se alimentar aos poucos, porque cada coisa na vida tem o seu tempo. São as fases. Você vai crescer. Quando você crescer, se você achar que é certo, aí é um direito seu de continuar dançando essas músicas, esse tipo de dança e vestindo esse tipo de roupa, tá? Mas enquanto criança, os pais de vocês têm a obrigação de proteger vocês, de zelar
pela segurança, pelas coisas boas da sua vida, tá bom? Então, falamos sobre roupas e lugares e na frente de quem dançar. Em relação a quem você deve ser fã, se tornar fã, se inspirar, nós já falamos mais ou menos também. Não é? Na minha opinião, nada de ficar sendo fã, de ficar admirando pessoas como as cantoras que nós já falamos aqui, porque elas não fazem nada para criança, tá bom? Pode ser que tenha alguma musiquinha ali ou outra que elas façam para criança, mas em sua maioria elas estão focadas, o conteúdo musical, as danças, as roupas dela são para o público adulto, não são para crianças. Que na verdade, na minha opinião também, algumas músicas e as danças que elas fazem, eu acho que não é legal o mesmo adulto ficar vendo esse tipo de coisa. Temos coisa melhor para ver. Não estou desmerecendo a nenhuma dessas cantoras, estou falando que elas não têm talento, que elas não saibam dançar, estou falando o seguinte, que para mim não serve, e na minha opinião, não serve para quase ninguém, tá? Me desculpe ser sincero, ser bastante verdadeiro, mas essa é a minha opinião. Então, criança, cuidado com o que você dança. E não é só a Anitta, a Ludmilla e essas outras aí que eu falei, e várias outras. Tem muitas outras danças, aí muitos outros cantores que eles não são indicados para criança, tá bom? Roupas também, muitas roupas que você vê em algumas pessoas que você admira, também tem que ter bastante cuidado, tá? Lembre-se, você é uma criança. Pergunte sempre a opinião dos seus pais. Essa música é boa para dançar? Essa música é boa para escutar? Posso usar esse tipo de roupa? Pergunte a opinião deles. Eu não quero interferir na criação de ninguém, mas enquanto professor sou obrigado a falar isso, tá bom? Então, para mostrar para você que algumas dessas fãs acabam frustrando também, deixando trauma na vida de algumas crianças, né, de alguns seus ídolos, vamos ver agora também um pouquinho aqui sobre a decepção, né, pelo menos é a manchete, da Melody com a Anitta. E mais uma vez, se você não conseguir ver o vídeo, clica no segundo link abaixo, assiste e depois volta para a aula, tá bom? Crianças já não é? Também passam. Agora, ô Belinho, como é que você recebe essas críticas? Porque na internet tem muita gente que gosta da Melody, principalmente por causa agora dos falsetes. Se eu fosse ela, também queria ser eu. Vale bem, eu vale. Mas outras pessoas ficam falando, não, ele está constrangendo a menina, não deve se fazer isso, ele está querendo tirar proveito. Você está querendo tirar proveito financeiro da tua filha? Nenhuma maneira, se tivesse, nós estava bem, né, filha? Nem show ela tá fazendo, então assim, a gente recebe como crítica normal. Eu acho que o sucesso acaba incomodando muita gente acaba fazendo crítica porque sabe que o nome dela hoje em dia, as pessoas abrem conta hoje com 0 seguidores, quando começa a zoar, dá 20 dias, a conta tem 10 mil. Então isso é normal, a gente leva isso como normal. E se eu tô constrangindo ou não, ela mesma pode falar disso, porque é o sonho dela, eu só apoio, eu simplesmente apoio. Entendi. Eu sei que uma das pessoas que você gosta muito é da... Bom, aí, né, tá aí uma das provas da boca dele mesmo, quando ele fala, antes de chegarmos na parte da Anitta, que ele não tá aí para a opinião das pessoas, independente do que as pessoas digam, do que as pessoas acham, independente do que a grande maioria diga. Nem sempre a maioria está certa, tudo bem? Tudo bem, nem sempre a maioria está certa. Mas tem algumas coisas que não dá para questionar, né? Tem coisas que não dá para questionar. E essa aí... Mas vamos para frente, vamos continuar vendo o vídeo, para depois nós conversarmos. Da Anitta, já chegou perto da Anitta, conversou com ela? Então, hoje ela não me deu bola, por isso que agora que eu não gosto mais dela. Eu não sei quantos anos ela tinha, acho que não sei se eram 7 anos na época, né? Mas você já viu uma criança completamente frustrada, uma criança, né? Porque essa atitude dela, né? Até o jeitinho dela falar, não gosto mais dela, né?
frustrou. Mas outra coisa, a Anitta, ela não produzia música, dança, conteúdo para criança, né? Apesar dela saber que a Melody tinha toda essa admiração com ela, não sei porque talvez a Melody esperava que ela chegasse, abraçasse ela, sei lá, aquela coisa toda, porque ela era fã. E aí eu acho que depois elas tiveram um encontro e talvez a Anitta tenha se retratado, sei lá, não sei. Vamos um pouquinho pra frente. Tá no finalzinho já. Tem que ser assim pra me acompanhar. Ficou magoada com a Anitta? Sim. Se ela chegar e falar assim, não, Melody, me perdoa, eu não estava num dia legal, você sabe como é artista, você não perdoaria a Anitta? Até Não. que... Não perdoaria? Não. Ô, Belinha, não tem jeito dela perdoar a Anitta, você que é o pai, você que conhece, quando ela fala não para uma pessoa, é não para nunca mais? Ah, depende, eu acho que ela tá um pouco chateada, normal, né? Porque queira ou não queira, ela, sempre o sonho da vida dela foi conhecer a Anitta, né? E quando chega no momento de você conhecer o ídolo, o ídolo passa por você como se fosse nada, eu acho que a Anitta deveria repensar um pouquinho. E não é porque é a Melody que é famosa, não. Acho que é porque é uma criança, é um fã, né? Eu acho que pedido de fã não se nega a ninguém. Agora, a Anitta, será que ela te reconheceu para te dar essa esnobada? Você conseguiu olhar no olho da Anitta e ver que ela estava perto de você? Vi, mas ela falou Melody, mas ela ficou se afastando. Fiquei chateada. Não sou de fazer muita pressão. Bom, eu paro por aqui com conversa sobre isso aqui, né? Então acho que foi suficiente. Você já entendeu por que eu acho que as crianças não devem ser fãs dessas pessoas. Mais uma vez, respeitando a sua opinião, desculpa, mas tudo isso que a gente está falando é por causa do assunto da dança. Eu não sei exatamente o que a Melody mais admirava na Anitta, se eram as músicas, se era a dança, se era o figurino, que ela usava, as roupas que ela usava, mas o fato é que ela se frustrou. Porém, seguiu carreira e aí, hoje, como eu falei, já deve estar entrando na adolescência, porém carrega em suas costas o peso das opiniões das pessoas, da má visão, não é? Ela vai ser uma adulta, aí ela vai poder dançar, usar as roupas que ela quiser, cantar as músicas que ela quiser, dançar para quem ela quiser, o tipo de dança que ela quiser. Porém, o passado dela vai ainda se fazer presente, até, quem sabe, as pessoas esquecerem. Tudo isso porque uma criança começou a fazer coisas de adulto, coisas que não eram para a criança fazer. Uma criança começou a imitar um adulto que fazia coisas para adulto, tá bom? Então, criança, meu conselho como professor é que você escolha bem as músicas que você vai dançar, para quem você vai dançar, as músicas que você vai ouvir, quais artistas você vai admirar, tá bom? E o momento, o lugar onde você vai dançar, tá bom? Falamos na aula passada sobre os benefícios da dança, que a dança é bom, tira o estresse, evita tonturas, dores no corpo, alegra a alma, né? É infinitamente benéfica à saúde, muito boa. Porém, quando é feita com responsabilidade e que não prejudique, tá? Essa é a minha dica, beleza? Então, vamos passar a atividade da semana, tá? Vocês terão que fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte, vai pegar alguém da sua casa aí, convidar essa pessoa para dançar a música que você mais gosta de dançar, tá bom? Olha, pensando no que a gente já falou,
tá bom? Vamos escolher a música bem, tá? Vamos ver o que a gente vai dançar. Ponha roupas decentes. Pense bem no que a letra da música diz, né? Para você entender aqui as dicas que o professor deu, tá? Porque minha filha, ela tem uma mania de me colocar para dançar. E uma vez ela me colocou para dançar uma música da Turminha Pequenos Atos, acho que é assim. Olha, falo um segredo para vocês. Passei 3 dias em cima de uma cama com dor nas costas, dor nas pernas, doía tudo, até o cabelo, quando eu fui inventar de dançar essa música aqui, ó. Viu aí, né? Eu acho que você já dançou essa musiquinha também aí, já pegou o seu papai, sua mamãe, sua vovó, seu vovô e já dançou aí com o irmãozinho, com a irmãzinha, não é? Então, só de ficar assistindo esse vídeo eu já fico cansado. E eu não arrisco mais dançar essa música. E tá valendo ela também, se vocês quiserem fazer aí uma gravação família dançando essa música, também tá valendo, beleza? Bom, pessoal, então por hoje a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? A gente vai voltar depois com mais alguma coisa aí sobre dança, para nos aprofundarmos um pouquinho mais, porque na verdade tem muita coisa para se falar. Nós falamos o básico do básico do básico. Então espero que vocês tenham gostado. Por favor, escute a voz desse professor aqui, da minha fala, escute e pense. Escolha bem quem você vai admirar, quem você vai imitar, tá bom? Qual artista em relação à dança. Claro que serve para outras coisas também, mas em relação à dança. Pense bem, pergunte a opinião dos seus pais, se aquela pessoa é uma pessoa que pode ser admirada e imitada, dado que você não está imitando a pessoa errada, tá bom? Que faça coisas que não são para criança, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter chegado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau.